Meus herdeiros da Guanabara, papo molhado de quinta-feira, fazendo a resenha do pós-jogo do Fluminense e do Flamengo na Libertadores. Goulart, fala do Nense. Boa noite a todos, saudações tricolores. De antemão, peço desculpa aí pela cara fechada, mas com o resultado de hoje do Fluminense não teria como estar diferente. Falando aí sobre o jogo, a postura do time foi inacreditável e conseguiu deixar a arbitragem em segundo plano. A arbitragem que inventou um pênalti para os caras, que amarelou o time do Fluminense, que ignorava as faltas violentas deles, que qualquer coisinha que o Fluminense postasse os jogadores deles, ele dava falta. E o Fluminense foi tão pavoroso que fez a torcida esquecer isso, pelo menos boa parte dos torcedores. É um empate que não é para comemorar. Vi torcedores falando, o empate foi bom. Dei uma olhada no Netflix, os caras falando que o Fluminense segurou o empate. Segurou nada, era jogo para ganhar. E o Fluminense entrou em campo com uma postura que parecia que os caras estavam no estádio deles com 100 mil torcedores. Sim. Assim, eles com a postura de time da casa, o Fluminense com a postura de time visitante acuado por uma pressão absurda. Só que não tinha pressão, o estádio era amarelo, era Equador, Guayaquil, quase 3 mil quilômetros longe da Colômbia. Pô. Inacreditável a postura do Fluminense. Com relação aos jogadores, incompreensível no início titular do time, não tem como, não tem mais porquê. E alguns jogadores foram muito mal, nervosos, errando passe de meio metro. Atuação para esquecer, para deixar o torcedor irritado, nervoso. Hoje era o jogo para decidir, para na próxima rodada matar a classificação e as últimas 2 rodadas ser tranquilas. Mas parece que o Fluminense está querendo deixar para decidir no Monumental de Luiz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estou chegando em casa agora, não consegui assistir o jogo, então estou pegando o teu feedback. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Fluminense chega aos 5 pontos em 3 jogos. Certo? O River também empatou. Sendo que o Fluminense agora tem na jornada 2 jogos no Rio e 1 jogo fora de casa. A gente conversou mais cedo e eu falei com você, eu acho que o Fluminense vai jogar para empatar, para 1-1, para no máximo 2-2, porque o empate faz sentido, já que 10 pontos classifica. 11 pontos é certo, mas 10 pontos hoje em dia classifica. Então, o que eu pensei quando eu te falei que eu achava que o Fluminense ia empatar? Eu achava justamente isso, que o Fluminense ia tentar ganhar, mas não ia se esforçar muito para poder fazer esse... Pô, em casa o Fluminense resolve isso aí, porque o Fluminense não tem o River em casa mais. O Fluminense tem 2 cachorros mortos aqui para meter a porrada. E aí tem o River fora. Então o Fluminense, na minha opinião, vai brincar nos últimos 3 jogos. Então por isso que eu achei que hoje ia ser empate. Você acha que o resultado ainda assim foi ruim, cara? Sim, por causa das circunstâncias. Assim, eu não gosto muito de avaliar a parte tática, de entrar nas minúcias do time, porque quem sabe desses problemas é a comissão técnica e os jogadores. Eu não sei o que esses caras passaram com esses problemas, pode ser que eles ficaram revoltados com essa situação do River Plate jogar no Paraguai, eles não, e isso pode ter afetado o rendimento do time. Mas eu acho assim, se eu sou o líder do time, eu reúno a rapaziada e falo, campo neutro para a gente, campo neutro para os caras. A gente está com o calendário apertado. A iminência é que haja a final com o Flamengo. A gente vai decidir domingo agora. Provavelmente vai ser Fla-Flu. O time dos caras é bom. Está à frente da gente. Os caras estão mais entrosados. Os caras têm jogadores de altíssima qualidade. São favoritos contra nós. Então, vamos decidir essa parada hoje. Vamos ganhar uma folga. A gente ganha hoje, ganha no Maracanã e pode botar até time em reserva depois, na penúltima rodada da fase de classificação. Mas então, Goulart... assim, eu acho que talvez termina. Eu acho que talvez tenha faltado uma malícia por parte da direção ali do Fluminense, envolvendo o treinador e tudo mais, para perceber que esse jogo hoje era um jogo tranquilo, entendeu? Analisar o contexto do jogo. Isso que você falou, beleza, concordo. Está com 5, o Barranquilla está com 2. A probabilidade, na teoria, né, é o que você falou. Isso que eu ia perguntar, quantos pontos o Barranquilla tinha? Isso que eu ia te perguntar. Está com 2. Mas e aí, se na próxima rodada chegar e der um problema no Maracanã? Já matou o Barranquilla. E o jogo com o Flamengo? Era para o Fluminense ganhar hoje para ter uma folga para descansar elenco. O problema é perder, Goulart. O problema é perder, porque se perde hoje... É o que você falou aí do contexto, cara.
tendo em vista que fizeram com o Fluminense foi uma grande sacanagem, entendeu? Ficou para lá e para cá. O time argentino marca o jogo lá em Assunção, faz, não tem problema nenhum. Quando é o Fluminense, é essa porra, fica sabendo onde vai jogar, faltando 12 horas para o jogo. Então, assim, tendo em vista isso, tendo em vista o primeiro tempo, que aquele juiz ali veio mandado, entendeu? Para prejudicar o Fluminense. Eu vi dessa forma, mesmo sendo rival, entendeu? E, assim, não teve primeiro tempo, pô. Se tivesse, na bola o Fluminense ganharia, na minha opinião. Não teve. Então, assim, o Fluminense conseguiu sair sem ter um jogador expulso, mesmo passando por aquela sacanagem ali que aconteceu, entendeu? E aí, pô, no segundo tempo, cara, o time do Júnior, nitidamente péssimo fisicamente, entendeu? Deve estar disputando o playoff lá do colombiano, se estiver enganado, vocês me corrigem. Então, assim, e o Fluminense, cara, é aquela história, Libertadores, fase de grupo, é passar de fase, pô. E, Você, Goulart, sempre falou isso, pô. Não, mas olha Libertadores só, não é ganhar, pô. Libertadores, o importante é o resultado, não é jogar, pô. Ó, você tá se contrariando. Peraí, mas deixa eu fazer uma pergunta pro Menarre primeiro. Você viu o jogo todo? Vi, pô, vi o jogo todo. Beleza. Agora vamos lá. A Libertadores mudou o regulamento, tá? Antigamente o 16º pegava o primeiro, o 15º pegava o segundo. Agora não, meu chapa. Vai querer enfrentar Flamengo, Palmeiras, Boca. Então, o River já pode enfrentar, mas vai querer enfrentar os primeiros de grupo sem o segundo? Então, mas o River Plate empatou também. O River Plate chegou a quantos pontos? Mas olha só, o River Plate, o Fluminense pode enfrentar o River Plate de qualquer jeito. Se o Fluminense ficar no 1, o River fica no 2. O River está com quantos pontos? Está com 5 também. Mas a última rodada é no Monumental. Vai deixar para decidir na última rodada? É no Monumental ou é no Monumental? Monumental é casa de festa de brasileiro. Na Argentina. O Fluminense arranca um empate lá, pô. Preste atenção. Para que deixar para decidir no último jogo na Argentina a classificação ou o primeiro lugar do grupo, se ele poderia dar um algo a mais hoje? Entendeu? Cara, eu acho que... Olha só para concluir. O jogo estava fácil para fazer isso. Estava fácil. O problema, Goulart, é que se perde, você traz um terceiro time para a disputa, que é o Júnior. O Santa Fé é morto. O Santa Fé é morto. É ridículo, fraquíssimo. Mas o Júnior não é que é maravilhoso, mas é um time melhor que o Santa Fé. Concorda? Eu tô falando besteira. É porque tu não viu o jogo. Não, eu não vi, mas o Júnior, tradicionalmente, tem montado... Pra ganhar, cara. Não, mas o problema é o Fluminense perder, pô. Deixa eu colocar a última peça do quebra-cabeça aí para você entender. Essa semana assisti o jogo do Palmeiras com Defensa, assisti um pedaço do São Paulo e Racing, não vi tudo. Assisti ontem o jogo todo do Inter com o Olímpia e vi os gols do Flamengo. Não, vi os melhores momentos do Flamengo e Lacalheira, né? Foi Lacalheira. LDU, isso. Mas o jogo com o Lacalheira também está na minha cabeça. O que acontece, cara? É notório que Palmeiras, Internacional, Flamengo, não vou falar o São Paulo, porque eu vi só um pedacinho, ainda não pude avaliar o trabalho do Crespo no São Paulo. Esses três times, o Flamengo primeiro, Palmeiras segundo, o Inter está vindo em terceiro. Estão praticando aquele futebol da Europa. O que é esse futebol da Europa? Bons chutes de fora da área, não erram o gol. Ou é gol, ou o goleiro defende. Aquela bolinha que o cara vem pelo meio, geralmente, vou usar o Flamengo como modelo, porque eu não sei o nome dos jogadores do Inter, nem do Palmeiras. Que o Everton Ribeiro traz pelo meio, aí o Gabigol já prepara igual um corredor de 100 metros para receber aquela bola na frente, igual ele fez contra a LDU. Ou então aquela bola que o Bruno Henrique vai na ponta, joga para o meio e o Gabigol só escora, ou vice-versa. Os caras estão praticando esse futebol que a gente vê na Europa. O Fluminense não está. Ontem o Inter... É um processo. O Fluminense está... Não, olha só. Não tem processo. O Inter está nesse processo. O Inter ontem fez 2-0 no primeiro tempo, meteu umas 4 5, parece que estava perdendo o jogo de 5. Queria fazer mais. O Inter errava um pouco dessas últimas bolas, porque, como eu falei com meu pai agora há pouco, o Inter está com 60%, 70%. O Flamengo já está com 100%. Os jogadores já estão bisurados nisso daí. O Palmeiras está à frente também, porque jogaram juntos ano passado. O treinador do Inter chegou agora. Mas é o Roger Machado. O Inter está nesse processo, o Fluminense não está. Eu vejo jogos do River Plate também, vi jogo do Boca. O Boca enfrentou quem, né, pelo Campeonato Argentino? Foi o Lanús, não foi? Eu vi o jogo contra o Lanús. O Boca está nesse nível. Mas você espera isso do Roger Machado mesmo? Não, olha só. Espera lá. Eu estou fazendo uma comparação com os adversários.
O Fluminense tem jogadores fantásticos para fazer esse tipo de jogo. Então, assim, deixa eu falar Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. O Fluminense tem peças fantásticas para fazer esse tipo de jogo, que é o Kaique infiltrando, como se fosse o Bruno Henrique, ou o Gabriel Teixeira, ou o próprio o Luiz Henrique. Só que o Roger não enxerga esse tipo de jogo. Ele Horrível, não enxerga. Ele é fraco, o Fluminense está fazendo futebol de time ruim da década de 90. Entendeu? O Fluminense não tem contra-ataque, o Fluminense não chuta bem de fora da área, todos os chutes eles isolam, a recua fraco do goleiro. Os jogadores, o Gabriel Teixeira e o Kaique, se posicionam igualzinho o Gabigol e o Bruno Henrique para receber essa bola e não recebem. E sabe por que eles se posicionam assim? Porque o treinador deles no Sub-20 e no Sub-17 eram os irmãos Klopp, que a gente brinca lá no Fluminense, chama os caras de irmão Klopp. Sim. Você viu o Sub-17 e o Sub-20 do Fluminense jogando, outra parada. Isso. Outra a mesma parada. coisa que o Flamengo faz, que o futebol europeu faz. O Kaique cansou de fazer gol, infiltrando ou recebendo aquela bola, tipo que o Bruno Henrique cruza, assim, que cruza Olha só, o Menarre é um cara que é anti-Roger total. Então, eu acho que ele vai até contribuir melhor com o que eu estou falando. Porque é aquilo, meu irmão. O que você está esperando, você não vai ter com o Roger. Mas, Menarre, fala aí. Esse é meu motivo de preocupação. Fala aí, Menarre. O Rica Perrone, ele contou uma história sem citar nome de jogador, sem citar nome de clube, que era o seguinte: o time teve uma arrancada, chegou próximo à zona de classificação para a Libertadores e os jogadores decidiram dar uma segurada, não conseguir a vaga. Por quê? Porque a partir do momento em que a expectativa da torcida passou a ser a Libertadores, eles começaram a ser cobrados. E eles sabiam que não tinham o time para isso. Então, vamos lá, o Fluminense. O Fluminense fez uma campanha que está de parabéns ano passado por conseguir a classificação. Vocês estão num grupo com um dos dois maiores times da América, entendeu? Que é o River Plate. E estão empatados com os caras, tem 2 jogos no Maracanã. Vocês estão com um treinador, que eu tenho minhas ressalvas quanto a ele, mas... Dá resultado. Tem 2 jogos no Maracanã, entendeu? É um trabalho em início. Vocês acabaram de contratar uma penca de reforços, então, assim, estão trocando pneu com o carro andando. Eu te entendo, Goulart. É aquela frustração de saber que poderia ter ganho o jogo. Eu estou no pós-jogo, né? O jogo acabou agora. Mas, assim... É por isso que a gente tem que se reunir no pós-jogo. Isso. Pragmaticamente, cara, o empate acabou com as pretensões do Júnior, cara. Entendeu? Eles têm o River Plate para encarar e tem o Fluminense no Maracanã, cara. Então, com 2 pontos. Então, o River eles pegam na Argentina também, né? Mas Ô, Goulart, tu tem ideia que o Júnior, nesse grupo, precisa fazer em 3 jogos 8 pontos? Não dá para fazer 8 pontos em 3 jogos, né? Concorda comigo? Ou você ganha 2, empata 1, ou você ganha 3. Então, o Júnior, 9 pontos, o Júnior não classifica não, filhão. O Júnior precisa ganhar os 3 e não vai ganhar, porra. Vamos lá, o clube vai jogar na Argentina. A gente sabe que sem torcida, cara, é outra parada jogar lá. A gente está vendo coisas estranhíssimas acontecendo. A gente está vendo aquele jogo do Flamengo ali, que a gente ganhou do Vélez. Cara, se tivesse torcida lá, a história era outra. O São Paulo empatou com o Racing, 0-0. Se tivesse torcida lá, você sabe melhor que eu que a história era outra. Então, assim, vocês vão jogar com o River Plate. Eu acho que é no estádio do Independente ainda, né? Que o Monumental está em reforma. É campo neutro. E, assim... Empate mole. Sabe que o River Plate joga no Remy, fase de grupos. E vocês vão jogar também, meu. E conquista o empate e decide no saldo, pô. Entendeu? Porque esse Júnior aí vai tomar pancada, pô. Vai tomar pancada do River e de vocês, pô. Olha só. A rapaziada do Fluminense, pelo menos no meu grupo, e eu vejo assim o pessoal falando o seguinte: caga mole pro Campeonato Carioca, bota Sub-17 final de semana e tudo mais. Eu fui o único no meu grupo que falei o seguinte: olha só, beleza, eu tô cagando pro Campeonato Carioca. Mas a partir do momento que se for Fla-Flu na final, é final de Copa do Mundo. É final. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui é uma visão macro, tá? Tem a ver com planejamento, onde você vai botar na ponta do lápis que você vai ter uma final de Campeonato Carioca em 2 jogos com o Flamengo. Então, assim, quanto mais cedo decidir essa classificação, ter essa tranquilidade na Libertadores, é melhor.
Porque se não tivesse esse Fla-Flu na final aí, eu estava pensando igual vocês. Goulart, Eu o estaria Fluminense reserva. O Fluminense reserva. Ganha do Santa Fé de goleada no Maracanã. Ah, não sei, cara. O Cara, Santa Fé? Eu não gosto de dar chance para azar, cara. Eu não gosto, não a gosto. situação que os colombianos estão vivendo lá, cara, os caras Eu não gosto. pra E treinar. outra, cara, o Flamengo Escuta tá com ele. 9. É o que ele vai falar. Escuta o que ele vai falar agora. Vai lá. A situação que tá acontecendo lá, sem entrar em política aqui, que não é o objetivo, a gente não tem nem noção do que é. Então, assim, os caras estão tendo que jogar fora do país deles, não estão conseguindo se deslocar dentro das cidades, entendeu? E vão vir para o Maracanã, uma viagem que, como é cansativo para a gente ir para lá, é cansativo para eles virem. Então, assim, cara, eu acho que você tem que olhar o copo meio cheio, entendeu? E quanto ao Fla-Flu na final, que nós esperamos que seja, aí eu vou passar a visão do meu lado do muro aqui, né? O Flamengo já fez 9 pontos. A princípio está classificado e com 80% de chance de ser em primeiro. Então, assim, cara, o Fluminense tem que pegar e, toda a responsabilidade é do Flamengo. Como foram os outros Fla-Flus. E você sabe a dificuldade que o Flamengo teve, pô. Então, assim, eu não estou conseguindo compreender. Não, parece piada, mas o Fluminense no Fla-Flu, na final, não tô me entendo, mas entra nesse ponto de vista em extrema vantagem, pô. Pode parecer besteira, o Flamengo tem mais time, eu não tô aqui, é chover no molhado. Ah, o Flamengo é melhor, chover no molhado. Aqui não, a gente é clubista, claro, porque a gente ama a porra do nosso clube. Mas aqui é outro papo. O Fluminense entra em vantagem, Goulart. Sem torcida. É um Fla-Flu sem torcida. A gente sabe o que acontece no Maracanã. É meio a meio, o Flamengo pega 80%. Mas a torcida do Flamengo é fraca também. Não mete essa. Não mete essa. Fraca. Goulart sabe disso. Não mete essa. Não, eu não vou nem te responder, olha só, canalha. A gente Porque não se tá eu te responder, o programa desanda. Pera aí, a gente não está entrando no mérito aqui de vibração. O que ele está falando é certo. O Flamengo, quando joga com os times aqui do Rio, a cadeira do meio é toda dele, entendeu? É isso aí mesmo, é verdade. E não muda nada, porque toma porrada do mesmo jeito. Mas eu não estou entrando nesse mérito aí de quantidade, não, nem de vibração, entendeu? Agora, eu queria estar na situação hoje com 7 pontos, com a classificação encaminhada igual o Flamengo, cara. Botar time reserva contra a Portuguesa. Eu queria estar nessa situação. Mas o Fluminense está dando chance ao azar. Não pode. Jogo como hoje, fácil, tranquilo, campo neutro para os dois, um time fraco tecnicamente como Barranquilla, tem que matar. Faltou vontade, faltou capricho. Marcos Felipe com 15 minutos de jogo do segundo tempo, 20, fazendo cera. Não, pô, aí tá errado. Pô. Vamos fazer e outra coisa. Vamos fazer um exercício. Hoje é o quê? 6 de maio, 21. Amanhã a gente conversa. 6 de maio de 2020, cara. Se tu pensar um ano na frente, onde o Fluminense ia estar. Então, assim, cara, tem que ter calma. Pô. Eu sei que você tá aí, acabou o jogo, e, porra, é foda quando a gente vê que o nosso time pode ganhar e prefere ter uma postura mais cautelosa e tal. Mas, cara, eu tem que ver o copo meio cheio, cara. Se você for pensar legal, há quanto tempo? É pouco tempo. Há uns 5 anos. Há quanto tempo que o Júnior Barranquilla tá chegando todo ano, filhão? É o novo rico da Colômbia. Tá chegando. Então, quando eu falei com você mais cedo que o empate era o mais provável, é porque eu sabia que o Fluminense ia entrar com esse assim, até desculpa o termo, mas esse pau meio mole. Porque o empate pro Fluminense, cara, você é Fluminense. Eu não quero tomar o teu direito de querer a vitória, não, entendeu? Eu sou vascaíno e eu nem vi o jogo, eu tava trabalhando, então não consegui ver, vou assistir amanhã. É um compromisso que eu tenho até contigo, mas eu acredito no que você tá falando. Agora, o Fluminense, o empate era bom, cara. O empate era bom, Goulart. O empate é bom, cara, dependendo da circunstância do jogo. Por exemplo, contra o Santa Fé, que teve jogador expulso, se empata ali, eu ia comemorar, pô. O Santa Fé é horrível. O Santa Fé é horrível. O Santa Fé, o empate era ruim. E outra coisa,
O Madureira ganha do Santa Fé. O Madureira, desse daí que vai pegar o Vasco, já tô fazendo o jabá do Madureira, para se o Madureira ganhar do Vasco, eu tô falando que o Madureira é bom. O Madureira nosso ganha do Santa Fé. Não tô diminuindo o Fluminense. Uma situação que me preocupa muito, além de eu ter citado o Inter, Flamengo, River Plate, Palmeiras aí, Boca, é, por exemplo, o Roger, cara, quando o treinador faz isso, isso me dá uma dor de cabeça. Ele tira o Kaique e bota o Gabriel Teixeira. Ele tira... Assim, na cabeça dele ele tem 11 titulares, 11 reservas. Ele tira o titular da uma posição e coloca o reserva da mesma. A troca que a gente chama de 6 por meia dúzia. Pô, por que não deixar Kaique e Gabriel Teixeira juntos? O Roger mexe mal demais. Falta ousadia, sabe? O time está mal treinado. Eu acho, assim, você é tricolor, eu não quero jogar água no teu chope, não. Você tem que acreditar até o final. Eu acho que o Fluminense, em alguma competição, em algum momento, vai falhar e vai trocar de treinador. O Roger, apesar de ter história no Fluminense, não é treinador para o Fluminense. Não faz o futebol que o tricolor gosta de ver. Eu já te falei isso há um tempo. Você ficou meio puto comigo. Mas o Roger não é técnico para o Fluminense. O Fluminense precisa de um futebol mais vistoso, para frente, ofensivo. Um futebol que é a história do Fluminense entrega. Entendeu? É igual Vasco, igual Flamengo. Nossos times têm história, porra. Tem que jogar da forma que a camisa pede. E o Roger não vai fazer isso no Fluminense. Confia em mim. O Roger... Se o Fluminense trocar de técnico esse ano, a gente tem que ver quem vai ver. Eu falei isso daí quando o Roger veio para o Fluminense. Falou. O Roger fez um péssimo trabalho no Bahia e ganhou de presente, de bandeja, um cargo no Fluminense, cara. E ele é uma sorte tão grande que o Fluminense classificou para a Libertadores e deu uma vaga na Libertadores para ele. Não merecia. Mas vamos parar um pouco aí a tua chateação. Você está chateado. Vamos falar um pouquinho do Flamengo. O Flamengo jogou contra a LDU, uma vitória importante pra caralho. A gente sabe que jogar... mas a LDU não é a mesma. Mas a altitude continua sendo a mesma. É um jogo difícil. O Flamengo teve a vitória dura lá. Eu queria agora que o Menarre falasse um pouquinho pra gente desse jogo, passasse o que ele sentiu, tentar incorporar o que ele sentiu nesse jogo aí, conversasse um pouco com a gente sobre LDU e Flamengo. Flamengo e LDU. Fala pra gente aí 3-2, Mengão na altitude. Fala aí. Primeiro, eu queria deixar registrado a satisfação que eu tenho como torcedor de estar vendo esse time em campo, entendeu? Esses 3 últimos anos, né? Que já vamos para 3 anos desse esquadrão aí que você dormir pensando no próximo jogo. Por mim, eu via esse time jogar todo dia. Posto isso, vamos ao jogo. Primeiro tempo, cara, de almanaque, dava para gravar aquilo ali para dar aula de futebol, entendeu? Foi o melhor tempo que o Rogério Ceni fez como treinador do Flamengo, entendeu? A gente mesmo jogando lá em Quito, parecia que a gente estava em casa, contribuiu muito. O Gepeto, é o técnico lá da LDU, Pepeto, sei lá. Aquele louco lá, ele escalou 3 zagueiros porque viu o Vélez e Flamengo, que eles também vieram com 3 zagueiros. A diferença é que tinham que avisar para ele que a gente meteu 3 gols no Vélez, cara. Ele fez isso, o Flamengo dominou o meio-campo, fez o que quis, perdeu gols, como sempre, no primeiro tempo, entendeu? Cumpre aqui registrar que o Ilharão na zaga, o Flamengo, assim, 70% do tempo está com a bola. Então, assim, o torcedor que não entende a decisão do Rogério Ceni de colocar o Arão na zaga, primeiro, ele é prepotente de achar que sabe mais que o cara que está ali no dia a dia e que tem uma bagagem, que estuda aquilo. Você é um dos poucos que defende isso. Mano, entre nós flamenguistas é uma má vontade extraordinária com o Rogério. E primeiro, assim, a gente tem que respeitar a decisão do treinador, porque é ele que está lá no dia a dia, é ele que depende o pão da família dele, depende das decisões dele. É ele que está sendo julgado pelos erros. Então, a gente tem que respeitar.
Cara, você pega o primeiro tempo do jogo, o Ilharão, ele não errou nada, cara. Não errou nada. E, assim, a consistência na saída de bola que a gente ganha com ele é uma coisa, assim, que chega e emociona de ver. E venhamos e convenhamos, na Europa é normal, pô. Claro, pô. Volante jogar de zagueiro, um zagueiro, às vezes, quando o time tá atacando, o Bayern faz isso toda hora, pô. O Mascherano no Barcelona jogou de zagueiro. Mascherano, isso aí, Mascherano, pô. É aquela história, é mais fácil você ensinar um cara que tem talento a jogar de zagueiro do que um brucutu a jogar de volante, pô. Então, assim, se você tem um time que te permite ter a bola, você tem que colocar as armas que você tem, entendeu? O Rogério Ceni teve uma coragem que nem o Jorge Jesus teve. Hoje em dia, nós temos um jogador a mais criando no meio-campo, que é o Diego, e está vivendo uma fase extraordinária. Eu, que sempre fui um cara muito crítico a ele. Certo? Aí, vamos lá. Eu odeio o Diego, cara. A parte boa, né? Aí Diego entrou no lugar do Arão, o Arão foi para a zaga, o Diego ficou no lugar dele. O Arão veio, o Diego foi para a volância, o Arão foi para a zaga. Nesse último jogo, o Gerson estava machucado, nosso menino Gomes entrou lá, deu conta do recado. Agora sim, aí vamos ao intervalo, né? O fatídico intervalo. Tem alguma coisa que acontece lá no vestiário do Flamengo no intervalo, que é um mistério, meu irmão. O que eles fazem ali dentro? Eu sei que, porra, voltou outra coisa. Assim, a gente muito contribui. Eu não sei por que o tal do Gepeto lá fez isso, o Pepeto. Eu não sei por que ele fez isso, mas, assim, eu acho que, às vezes, o treinador ele escala errado para poder consertar no intervalo. O cara tirou um zagueiro, botou mais um meia, recuperou o meio-campo. O Flamengo sentiu muito fisicamente a altitude no segundo tempo. Cara, a gente estava nas cordas. Quem estava vendo o jogo com 2-0 para os caras era nítido que ia dar ruim. Entendeu? É um jogo muito parecido com o que nós perdemos de 2-1 lá em 2019. Então, assim, aí a torcida vem. Porra, por que o Rogério não mexeu? Porque o treinador da LDU fez 3 substituições com 46 minutos, né, no intervalo ali, no início. Ali. Mas ele não é ruim, não. Você tá brincando com o nome dele aí. Não sei se você sabe, mas o Repeto, é Pablo Repeto. Ele foi o técnico do Independiente del Valle de 2012 a 2016. É que o Miguel Ángel Ramírez, ele pegou o negócio já mais ou menos... Mas ele era o técnico do Del Valle. Tá brincando com o nome dele aí? Mas ele não é um cara bobo, não, cara. É uruguaio ele. Ele meteu 3 alterações ali no intervalo. A gente tem 10 minutos para terminar nosso papo molhado aqui, hein? 10 minutos. Aí a torcida caiu de pau. Porra, o cara lá fez 3, o Rogério não fez nenhuma. Porra, cara, a diferença é que ele joga lá toda semana, meu irmão. A altitude pesa pra gente, os caras jogam lá, pô. Ele pode fazer as 5, que ninguém vai sentir fisicamente. Então, assim, o nosso garoto aí, o João Gomes, sentiu fisicamente, um dos mais novos do time, ele teve que trocar pelo Hugo Moura. Graças a Deus deu bom. Então, assim, se o mais novo sentiu, você imagina os mais velhos. Se ele faz 2, 3 alterações ali no início do primeiro tempo, podia ficar sem perna. Vem um pênalti de natureza claríssima. Gabigol, cara, a frieza, porra, a gente tem que bater palma para esse cara, igualou o recorde do Zico, entendeu? Então, assim, eu sei que vocês aí, os anti-Flume-Fogo da Gama, aí, não gostam dele, mas tem que aturar, o moleque é brabo e vai fazer história no... Peraí, tá se referindo a quem que não gosta dele? Não, o Gabigol é bola. Vocês, pô. Eu elogio o cara todo dia lá no nosso grupo, pô. Não. Eu sou o maior defensor do Gabigol. Olha só, eu defendo mais o Gabigol. Eu defendo o moleque no grupo, cara. Olha só, o que eu falo do Gabigol, inclusive que vocês reclamam, o Gabigol perde muito gol. Ele perde muito gol. Mas o Gabigol, você já me ouviu falar isso 1000 vezes, pô. O Gabigol cria 30 gols. Um atacante normal cria 10. Aí ele vai e perde 20, mas ele faz 10. Então ele, porra, eu defendo mais o Gabigol do que você. E o Diego, até para me corrigir aí,
eu falei que eu critico muito o Diego, você sabe disso. Eu disse que eu odeio o Diego. Não, o Diego é um dos melhores coadjuvantes que existe. O Diego só não pode ser o camisa 10 e faixa de um time, igual ele foi do Flamengo. Que ele é frouxo. Agora, nessa função aí, ele funciona. Mas termina... Com relação à minha opinião sobre Gabigol, não tem que falar do cara, pô. Não tem que falar, pô. Faz gol, pô. Acabou. Pode colocar ele na galeria de maiores ídolos da história do Flamengo. Já falei isso. Falo novamente. Já teve o Tigre Ramírez, porra. Só para finalizar, mais 2 pontos sobre os 90 minutos ali do jogo. A minha crítica ao Rogério Ceni. No final, ele me coloca o René, mantém o Felipe Luiz no time, né? Tira o Gabigol, traz o René para defender. São 2 laterais esquerdos, ficaram batendo cabeça uns 10 minutos e o Flamengo nas cordas apanhando da LDU. Eu espero que tenha sido algo treinado, você jogar com 2 laterais esquerdos, porque senão eu vou ser obrigado a dar o braço a torcer e admitir que o Rogério Ceni, todo jogo, ele tenta assinar de alguma forma, fazer algo autoral, fazer algo diferente para chamar a atenção para si. Isso daí eu não acho que é postura de um treinador experiente. Isso é problema da nova geração. Ele é compreendido ou ele vai na carreira, hein? Certo? Esse é um ponto. E o segundo ponto negativo que eu vou botar é a entrevista do Gabigol no final do jogo. Ele vir falar que não tem que jogar na altitude, porque ele quis falar que é como se fosse uma vantagem. Injusto. Porra, cara, o time é de Quito, ele tem que jogar em Quito. Você quer eu vou te falar legal. E o negócio que eu achava, isso é papo de leigo. Não, na altitude a gente se fode, e aqui quando eles vêm para baixo, isso aí quando eu tinha 13 anos eu achava isso, coisa de idiota. Quando eles vêm para cá para baixo, eles têm mais oxigênio, eles se fodem aqui também, filho. É diferente. Tanto é que eles vêm para cá e tomam 5, 6, pô, direto. Você ser de um determinado local não é vantagem regular, cara. É questão assim, você vai ter as vantagens e as desvantagens. Porque se a gente for entrar nesse mérito que os caras jogam lá em cima do morro, a gente vai ter que entrar no mérito também, que a nossa economia é mais forte, então é uma vantagem devida para a gente, tem que fazer um fair play financeiro, fazer um teto na Libertadores. A gente tem que pagar R$5 no máximo para os caras. O Gabigol, mais de 1,5 milhão, juntando direito de imagem. Então, assim, vamos começar a entrar nessas discussões? Não cabe. Então, assim, meu irmão, o time de Quito, ele joga em Quito. E a gente vai e supera eles na bola. E sempre superou. Lá, o Goulart falou isso. O Goulart falou isso aí na última reunião nossa aqui. Ele falou, mas os caras hoje em dia estão reclamando de altitude de 2.000 metros, porra. Tô errado, Goulart? Não. O que eu ia falar, o que eu tenho para falar sobre o jogo do Flamengo é que é uma vitória para dar muita moral, porque a LDU de todos os times que jogam em altitude é a única que tem qualidade somada à altitude. A LDU tem qualidade. Ela consegue contratar bons jogadores argentinos, paraguaios. Entramos nos acréscimos, 5 minutos. Beleza. Ela é o time que mais sabe usar a altitude e ela consegue unir qualidade. Ela já pegou um know-how assim, grande de competição. Inclusive, os tricolores falam, 2008 foi zebra. Pô, só naquela competição eles eliminaram nas oitavas de final o Estudiantes de La Plata, que ganhou a Libertadores no ano seguinte. Nas quartas de final, eles eliminaram o São Lourenço, que estava fazendo centenário, e repatriou o D'Alessandro, foi o time que mais investiu para a Libertadores. E nos anos anteriores, eles bateram na trave. Inclusive, quando o Inter foi campeão em 2006, eliminou eles com um gol no finalzinho espírita do Renteria. Aquele gol que ele fez o Saci Pererê. Então, a LDU já vem com uma tradição de Libertadores, que você gosta muito de falar do Libertad também, muito grande. Muito. Eu sei que você quer enaltecer a LDU, eu sei. Exatamente. Ele precisa enaltecer. Ele precisa. Eu estou enaltecendo a LDU para enaltecer a vitória do Flamengo. Com certeza, é o que eu ia falar. Ainda vou concluir. Porque eu depositava as fichas ontem que o Flamengo ia perder, pô. Eu achava que era certo o Flamengo ia perder. E o Flamengo eu achava que ia ganhar, porque a LDU ia mal. Foi o entendeu? 16º jogo de Brasileiro em Quito, certo? Antes do Flamengo, Grêmio e Sport também por 3-2 venceram a LDU, uma coincidência macabra aí. Terceiro 3-2. E assim, a gente sabe que o papai foi lá, tomou 4, tomou 5, o filho foi lá e vingou. Olha só, mas o vovô... Calma aí. Para com esse papo aí. O papai, o caralho, vocês ficam nessa palhaçada agora. O Almirante aqui
foi lá e foi campeão da Libertadores, metendo 2 aqui e 2-0 lá. E com o Sebadios no gol. Sebadios no gol. Guayaquil não tem atitude, não. E só para registrar, o Fluminense eliminou a LDU em 2017 da Sul-Americana, lá, no pleno estádio Casablanca. É difícil. Mas eu falei isso a LDU é uma só para assim, mostrar, no meu entendimento, que foi uma grande vitória do Flamengo. Grande time qualificado, difícil, que tem altitude. Com certeza. Só para finalizar esse papo de altitude, já cansei de ver o Uruguai e a Argentina jogar em altitude e bater nos caras como se não estivesse acontecendo nada. Eu já vi a Argentina tomar de 6-0 também. Naquela Libertadores mesmo que o Flamengo tomou de... aliás, que o Flamengo jogou com o Potosí, o outro time do grupo, que eu não sei se era o Nacional de Montevidéu, foi lá e meteu 6-0 no Potosí. O Flamengo empatou de 2-2, se eu não me engano. E outra coisa. Oxigênio. Enfim, eu quero terminar. Muito drama com isso aí. Coisas estranhas acontecem com times bolivianos na Libertadores. Coisas estranhas acontecem. Eu quero terminar, só vou pedir, eu quero terminar, dar o minuto final para o Menarre, mas eu queria falar um negócio. A gente não para pensar o seguinte, eu não estou falando de roubo não, tá? Mas o River Plate, campeão da Libertadores, foi à Bolívia e tomou 3-0 do Jorge Wilstermann. E na Argentina, meteu de 8. Então ninguém repara que meteu 8. Ah, não, mas jogamos lá contra o Jorge Wilstermann, é muito alto, meu Deus do céu. Caralho, mas meteu 8 aqui. Você acha que o cara não tem dificuldade de jogar no Monumental? Com isso, a gente está no acréscimo do acréscimo, falta 1 minuto e meio. Queria pedir para você, Menarre, fechar o nosso programa. Eu preciso falar aqui, Matheus não pôde participar hoje, nosso botafoguense, mas a gente no domingo vai estar aqui, eu, Menarre, Matheus, Goulart, para a gente repercutir o finalzinho, aí a Taça Rio, que é, como eu tenho dito, competição dos humilhados, e o Campeonato Carioca. Vamos torcer para o Flamengo e Fluminense. Temos 1 minuto aí. Menarre, fecha para a gente o nosso programa de hoje, o nosso Papo Molhado. Queria falar 21 horas de sábado. A gente tem Flamengo e Volta Redonda, provavelmente com o time reserva do reserva, já estamos classificados. Queria parabenizar o pessoal da Manchester United BR aí pela classificação para a final. Nossa torcida está com vocês aí nessa final. Queria também lembrar que no próximo programa teremos a participação do Ceará ou do Bahia, um representante de uma das duas torcidas aqui, para comemorar o título, e a gente torce que seja uma grande final. No mais, passa a palavra aí para o Goulart, se ele quiser falar mais alguma coisa. 30 segundos, 30 segundos. Estamos acabando o nosso acréscimo. Vai lá, Goulart, dá uma boa noite para a gente. Fluminense vai passar, pô. Vai passar em primeiro. Vamos embora. Finalizar e parabenizando o pessoal do Manchester United também. Torcer para que haja uma grande final da Copa do Nordeste e que haja um Fla-Flu na final. Futebol vamos lá, vamos torcer. Valeu, meus herdeiros da Guanabara. Boa noite para todo mundo. Flusão e Mengão mandaram bem. Estamos invictos contra times fora do Rio de Janeiro, hein? Estamos invictos ainda. Os herdeiros estão invictos, hein?